a multiforme graça de Deus, para que você possa fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Aleluia. Usar o dom que Deus te deu, porque é isso que o bom dispenseiro faz. Ele faz uso do dom que lhe foi confiado. Usar o dom que Deus te deu, usar a habilidade que Deus te deu, é um bem que você pode fazer. E a Bíblia diz em Tiago 4,17 que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, quem tem talento, mas esconde, quem tem dom, mas não usa, está pecando contra Deus, porque está deixando de fazer um bem que está ao seu alcance. Na parábola dos talentos, o servo que escondeu o talento foi chamado de servo mau e infiel, porque não usou o talento que o Senhor lhe havia dado. Quem não faz uso do dom, do talento, quem não desempenha seu chamado na obra de Deus, ao invés de bom, está sendo um mau dispenseiro. Uma segunda verdade para nós nessa tarde é que o bom dispenseiro é aquele que reconhece que os dons pertencem a Deus. Lembra da ideia de dispenseiro, de mordomo que eu expliquei no início? Era alguém que cuidava, que administrava as posses, os bens do seu Senhor. E na vida espiritual é a mesma coisa, irmão. O bom dispenseiro, ele reconhece que o que ele tem não é dele, é de Deus. A unção que está sobre o homem não é dele, é de Deus. A sabedoria que está sobre o homem não é dele, é de Deus. A graça que está sobre o homem não é dele, é de Deus. O poder que está sobre o homem não é dele, é de Deus. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso implica para nós, irmãos, em duas subverdades dentro desse ponto. Primeiro, se pertence a Deus e não a nós, significa que você não vai usar na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Sem nenhuma sombra de dúvida, eu posso dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo, ele tinha o dom da cura. Em Listra, Deus o usou para curar um paralítico. Em Éfeso, até os lenços e aventais que ele usava eram levados dele, colocados sobre os enfermos e estes eram curados. Em Troade, Deus o usa para ressuscitar o jovem Eutico que havia caído do terceiro andar. Em Malta, onde ele naufraga, Deus o usa para curar todos os enfermos da ilha. Então Paulo, sem dúvida, tinha o dom da cura. Mas ele vai escrever em 1 Timóteo 5:23 para Timóteo: Ô Timóteo, não beba mais água pura, mas usa de um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades no estômago. Ele vai escrever também em 2 Timóteo 4:20, nas suas últimas palavras a Timóteo, na sua última carta escrita, ele diz a Timóteo: Timóteo, é o seguinte, Erasto foi para Corinto, e eu deixei Trófimo doente em Mileto. Mas como é que pode alguém que tem o dom da cura, por que ele não curou o filho da fé dele, Timóteo? Por que ele não curou o companheiro de ministério Trófimo? Ele disse que o deixou doente em Mileto. É simples, porque ele era o dispenseiro. Ele tinha o dom, mas o dom não era dele. A mesma coisa é você. Você é um bom dispenseiro, você tem o dom, mas o dom não é seu. Se não é seu, você vai usar segundo a soberana vontade de Deus, nas oportunidades que Ele, o Senhor, te conceder para usar. Tem muita gente que não entende isso. E aí, ele quer forçar a barra. Ele não entendeu que o dom não é dele para ele usar a hora que quiser e do jeito que quiser. Aí, ao invés do sujeito, Deus usar ele começa a querer usar Deus. Já viu isso? Um exemplo, por exemplo, no dom da profecia. A gente sabe que quem tem o dom da profecia não vai receber palavra profética em todo culto, em todo evento, em todo ajuntamento.
Deus não falou com o sujeito, Deus não deu a palavra, mas ele quer profetizar de qualquer jeito. Aí, ao invés da mensagem de Deus, sai a massagem do homem. Ao invés da palavra de Deus, sai a palavra do homem. Ao invés da declaração no espírito, sai a declaração na carne. Ao invés da profecia do céu, sai a profetada da terra. Porque não entendeu que tem o dom, mas o dom não é dele, o dom é de Deus, para ser usado quando Deus quiser usar. Isso aqui também nos faz lembrar, meus irmãos, de uma segunda verdade, uma segunda subverdade dentro desse ponto. Se o dom não nos pertence, convém lembrar que nós não devemos nos orgulhar, nós não devemos nos exaltar. Por um acaso teria alguma lógica, por um acaso teria algum sentido alguém se orgulhar, alguém querer se aparecer com uma coisa que não é dele? Seria a mesma coisa alguém querer se aparecer com o carro dos outros, alguém querer se aparecer com o dinheiro dos outros, alguém querer se aparecer com a casa dos outros. Isso tem lógica, isso tem sentido. A mesma coisa alguém que recebeu o dom de Deus. Se o dom não é nosso, não convém nos gloriar. Se o dom não é nosso, não convém nos exaltar, porque nós não somos a fonte do dom. A fonte do dom é a multiforme graça de Deus. Porque tem gente que por causa do dom, por causa do chamado, ele começa a se achar a última bolacha do pacote. Não sei se você conhece gente assim, ou já conheceu. Começa a se achar a última Coca-Cola do deserto. Começa a se achar o último pedaço de carne do açougue. Não precisa nem procurar mais, porque ele se acha. Meu querido, deixa eu te lembrar nessa tarde. Se você tem chamado, vocação, se você tem talento, dom de Deus na tua vida, você é privilegiado. Agora deixa eu te dizer, fique com alegria, fique com privilégio, porque a honra e a glória continua sendo daquele que te alistou para a batalha. Aleluia. O bom dispenseiro reconhece que o dom não é dele, é de Deus. Se é de Deus, você usa quando ele quiser. Se é de Deus, não te convém gloriar-se. Uma terceira verdade para nós nessa tarde. O bom dispenseiro, meus queridos, é aquele que usa o dom de Deus na sua devida vocação. Está no texto que lemos. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Você é um bom dispenseiro quando você usa o dom que Deus te deu naquilo que Ele te chamou para fazer. E talvez alguém olhe para mim e diga, mas isso é um tanto óbvio, irmão Rafael. Sim, mas ao mesmo tempo não é. Porque tem muita gente que recebeu o dom de Deus para uma coisa, mas quer fazer outra. Deus chamou o sujeito para pregar, ele quer cantar. Deus chamou o sujeito para cantar, ele quer profetizar. Deus chamou o sujeito para profetizar, ele quer tocar instrumento na igreja. Deus chamou ele para tocar instrumento, ele quer ensinar. Meu irmão, se Deus te deu vários talentos, se Deus te deu vários dons, tudo bem, você pode usar todos. Agora, se Deus te deu só um dom, só um talento, só um chamado, é preciso que você faça o que Deus te chamou para fazer e não o contrário. Tem gente que Deus chamou para estar na frente, ele quer estar atrás. Tem gente que Deus chamou para estar atrás, ele quer estar na frente. Tem gente que Deus chamou para ser itinerante, ele quer ser local. Tem gente que Deus chamou para ser local e ele quer ser itinerante. Irmão Rafael, me dá uma palavra de Deus nessa tarde. A palavra de Deus para você nessa tarde é: permaneça na vocação em que você foi chamado e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Meus queridos, a igreja no Novo Testamento é representada por um corpo. Paulo diz nas suas cartas que a igreja é o corpo de Cristo. E um corpo tem muitos membros, e cada membro tem a sua função. Quando é que o corpo funciona bem?
quando cada membro desempenha a sua função. Agora, não convém a mão querer fazer a função do pé. Não convém ao pé querer fazer a função dos olhos. Não convém os olhos querer fazer a função dos ouvidos. Não convém os ouvidos querer fazer a função da boca. Por quê? Porque não vai dar certo. Tem gente que passa a vida toda querendo ser como o outro. Eu queria cantar igual fulano, eu queria pregar igual fulano, eu queria ensinar igual fulano. O tempo passa, ele não faz nem igual fulano e nem desempenha o chamado de Deus na sua vida. Porque Deus não te chamou para ser xerox. Deus não te chamou para ser cópia de ninguém. Mas o que o meu irmão faz é tão bonito. É bonito, mas Deus chamou ele, não chamou você. Faça o que Deus te chamou para fazer. Um dia, Morris Cerullo, o televangelista norte-americano, disse que entrou no seu quarto em lágrimas, chorando. Ele deitou no chão e ele orou a Deus dizendo: Senhor, eu quero ser como Abraão. E Deus disse: por quê? E ele disse: Senhor, porque Abraão foi chamado amigo de Deus. E Deus disse: mas também Abraão mentiu para o faraó, você quer ser mentiroso? Ele disse: não. Aí daqui a pouco ele disse para Deus: Senhor, eu quero ser como Moisés. Deus disse: por quê? Porque a tua palavra diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Deus olha para ele e diz: mas Moisés também matou o egípcio e enterrou na areia. Você quer fazer isso? Ele disse: não. Aí daqui a pouco ele ora a Deus e diz: Senhor, eu quero ser como Davi. E Deus diz: por quê? Ele diz: porque Davi foi o homem segundo o teu coração. Deus olha para ele e diz: Davi também cobiçou, adulterou e matou. Deus diz para ele: você quer fazer tudo isso? Ele disse: não. Então Deus disse: para de querer ser como os outros e seja aquilo que você é. Aleluia. Você lembra do rei Uzias? Você lembra por que Uzias ficou leproso? Porque Deus chamou ele para ser rei. Mas aí ele, no orgulho do seu coração, entrou no templo como sacerdote para oferecer incenso, função que não era dele. Um rei grandioso terminou seus dias leproso numa cama, porque quis fazer o que Deus não o chamou para fazer. Tome cuidado. Use o dom que Deus te deu naquilo que Ele te chamou para fazer. E sobre isso eu tenho aqui 3 ilustrações. A primeira só uma ilustração para você entender a ideia. A primeira é de um relógio pequeno, um relógio de pulso, que tinha inveja do grande relógio no topo e na torre da cidade. Ele olhava para o grande relógio e dizia: eu queria estar onde ele está, para eu ser visto, para eu poder servir a melhor as pessoas. E o desejo do relógio de pulso foi concedido. Ele foi colocado no alto da torre. E lá, ele não era mais visível. Ele perdeu a sua utilidade, porque ele estava tão longe, que ninguém conseguia ver a hora nele. Assim também aquele que deseja posições altas, para a qual Deus não chamou, ele pode perder a sua utilidade. É melhor ser um bom diácono embaixo do que ser um péssimo presbítero em cima. Só deseje posições altas se Deus te chamou. Agora, se Deus não te chamou, fique onde você está, porque duro é querer ser mestre, porque receberá mais duro juízo. Se você ocupar uma posição alta que não te pertence, você pode perder a sua utilidade. Uma segunda ilustração, para você entender a ideia. Imagina que eu vou lá na sua casa. Aí eu chego lá na tua casa e você vai me servir um café com leite. Só que você vai me servir o café com leite num prato. E eu bebo no prato. Aí você me chama para o almoço. E aí você me dá uma xícara de café para me colocar a comida dentro e almoçar dentro da xícara de café. E para eu comer você me dá uma colher de pedreiro, daquela bem grande, para eu comer dentro da xícara de café. Vai dar certo? Não. Porque cada coisa tem que ser usada no propósito para a qual foi criada.
Deus te criou para quê, meu irmão? Deus te chamou para quê? Pois é isso que você deve fazer. A terceira ilustração. Imagine se alguém pegasse um serrote de cortar a tábua, e pegasse esse serrote grande de cortar a tábua, e usasse ele para cortar o pão, e passar manteiga. E depois pegasse a faquinha de serrinha, pequenininha, e usasse ela para cortar a tábua de 30 centímetros. Vai dar certo? Não. Porque cada coisa tem que ser usada no propósito para qual foi criada. Então por que às vezes as pessoas querem ser o que Deus não chamou para ser? Por que às vezes as pessoas têm inveja da função do seu irmão? Por que às vezes as pessoas cobiçam o cargo do seu irmão? E nessa última ilustração do serrote e da faca de serrinha, eu tenho aqui mais algumas subverdades dentro dessa verdade que eu quero compartilhar. Quem é inteligente vai entender o que eu vou falar. Preste atenção. Se Deus te chamou para ser faca de serrinha, não adianta você querer ser serrote, meu filho. Ah, mas o serrote é grande. O serrote aparece mais. O serrote é mais visto. Mas se Deus te chamou para cortar pão, meu filho, vai cortando pão e dando glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Segundo, o que o serrote faz, a faca de serrinha não faz. Agora, o que a faca de serrinha faz, o serrote não faz. Deus não precisa de gente, irmão, que fica querendo ser o que Deus não chamou para ser. Deus precisa de gente que dá fruto aonde o Pai Celestial plantou. Porque Jesus disse em Apocalipse 22:12, não importa se a obra é grande ou se a obra é pequena, Jesus disse, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Terceiro, se Deus te chamou para ser serrote, então corta a tábua direito. Não vai me cortar a tábua torta. Coloca o esquadro direitinho, risca direitinho, corta a tábua direitinho. Agora, se Deus te chamou para ser faca de serrinha, corta o pão direito. Não é para rasgar o pão, é para cortar o pão e passa manteiga dos dois lados, porque tem gente que só passa de um lado do pão. O que eu quero dizer? Não importa se o que Deus te chamou é uma coisa grande ou é uma coisa pequena. Faça bem feito. Faça da melhor maneira possível. Porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Eclesiastes 9:10. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze conforme a tua força. Dê o seu melhor para Deus. E em quarto lugar, eu pergunto aos irmãos, o que é mais difícil? Cortar a tábua ou cortar um pão? O que é mais duro para se cortar? Uma tábua ou um pão? A tábua. Então o serrote é maior, mas o trabalho dele é mais duro. O serrote é maior, mas o trabalho dele é mais difícil. Assim é no reino de Deus. Quanto maior for a tua posição no reino de Deus, maior a dureza, maior a dificuldade, maior o preço que você vai ter que pagar para exercer o teu ministério. A quem muito é dado, muito será cobrado. Duro é querer ser mestre, porque receberá duro juízo. Eu já disse e repito, só queira posições altas, só queira estar em cima se Deus te chamou para isso. Se Deus não te chamou, fique onde está. E como bom dispenseiro, use o dom que Deus te deu naquilo que Ele te chamou para fazer. Não cometa o erro de Uzias. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça
de Deus. Uma quarta verdade que eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde. O bom dispenseiro é aquele que é fiel. É o que está em 1 Coríntios 4, verso 2. Paulo diz: além disso, convém a nós dispenseiros que sejamos achados fiéis. Como eu já disse na introdução, o mordomo ou dispenseiro era aquele que administrava os bens do seu senhor. Se tudo que era do seu senhor estava na mão dele, então era possível ele ser desonesto, era possível ele ser infiel. Jesus até contou uma parábola em Lucas 16:1 sobre o mordomo infiel, acusado de dissipar, desviar os bens do seu senhor. A Bíblia nos recomenda aqui no texto lido que sejamos bons dispenseiros. Por que a Bíblia faz essa recomendação? Porque se é possível ser um bom dispenseiro, é possível também ser um mau dispenseiro. É possível ser um mordomo infiel. Tem muita gente assim. Tem muita gente que ele tem o dom, mas está usando o dom da maneira errada. Ele tem o talento, mas está usando para ficar famoso. Está usando para se aparecer. Está usando para ganhar dinheiro. E pior, tem gente que tem dom, mas está usando o dom em pecado. Isso é pior ainda. Infelizmente, meus irmãos, muitos estão escondidos atrás da Bíblia. Estão no púlpito pregando, estão na frente louvando, abrem a boca profetizando, mas já não tem mais vida na presença do Senhor. Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus deu o dom, está dado. Agora, só porque a pessoa tem dom, os dons são manifestações da multiforme graça de Deus. Mas só porque uma pessoa tem dom, tem talento, isso não é evidência de santidade. Isso não é prova de salvação. Não confunda carisma com caráter, porque dom no grego é carisma. Não confunda carisma com caráter, porque tem gente que tem dom, tem talento, tem chamado, mas não tem caráter. O dom é o que você usa em público. O caráter é o que você é no secreto. Jesus disse 7 vezes para 7 igrejas da Ásia: eu conheço as suas obras. E Ele diz para nós nessa tarde: eu conheço as suas obras. Ele não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Jesus olha para o coração. O que é caráter, irmão Rafael? Caráter é isso que eu vou lhe dizer agora. Caráter é tudo aquilo que eu faço quando eu tenho certeza que ninguém está me vendo. Vou repetir. Caráter é tudo aquilo que eu faço quando eu tenho certeza que ninguém está me vendo. Irmãos, eu aqui em cima desse púlpito, ensinando a palavra, de terno, de gravata, de sapato, sabe o que é isso? Isso é talento, isso é dom. Isso é eu pela graça, pela misericórdia do Senhor, usando o dom que Deus me deu, desempenhando o chamado de Deus na minha vida. Eu aqui no púlpito é dom, mas caráter é o que eu sou em casa com a minha esposa. Caráter é o que eu sou em casa com meu filho. Caráter é o que eu sou na escola, na faculdade. Caráter é o que eu sou quando eu estou sozinho na frente de um computador e ninguém está comigo ali. Ali, na solitude, com o celular na mão, com o tablet na mão, com o computador na mão, onde ninguém está me vendo. Ali eu vou revelar e vou mostrar qual é o meu caráter. Meus queridos, nós vivemos um tempo em que as pessoas valorizam muito talento, mas valorizam pouco
o caráter. Valorizam muito os dons do Espírito, valorizam pouco o fruto do Espírito. Tem muita gente pregando, mas não tem caráter. Tem muita gente cantando, mas não tem caráter. Tem muita gente falando em línguas, mas não tem caráter. Tem muita gente profetizando, mas não tem caráter. Porque são dispenseiros, mas são maus dispenseiros. Possuem o dom, mas não são fiéis. E por isso que a obra de Deus é escandalizada. Porque às vezes o sujeito está dentro da igreja fazendo e acontecendo, mas lá fora está dando prejuízo, lá fora está dando calote, lá fora não está comprando e não pagando. E tem um texto na Bíblia para falar disso, Rafael? Tem. Foi Jesus que disse, não fui eu. Mateus 7:22, ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Opa, profecia é dom. Senhor, no teu nome nós não expulsamos demônio. Expulsar demônio não é dom, mas é a operação do Espírito. Senhor, no teu nome nós não fizemos maravilha. Epa, maravilha é dom. E detalhe, maravilha é um dom superior ao dom da cura. O dom da cura já é maravilhoso. Ou melhor, o dom da cura já é extraordinário. Agora o dom de maravilha é superior. O que é maravilha? Maravilha é um morto ressuscitar ao 4º dia. Maravilha é uma pessoa não... A pessoa só tem o cotoco do braço, o braço só vem até aqui, ó. E quem tem um dom de maravilha ora e o braço cresce na hora. Maravilha é a pessoa não ter o glóbulo ocular, a bola dos olhos. E a pessoa coloca a mão e Deus cria, Deus gera o glóbulo ocular na hora. E a pessoa passa a enxergar. Isso é maravilha. É maior do que a cura. Aí Jesus diz: naquele dia, no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos maravilha em teu nome. E Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eram dispenseiros, mas eram maus dispenseiros. Porque tinham dom, mas não tinham vida na presença de Deus. Querido, guarde 2 frases que eu vou lhe dizer agora. O talento pode te colocar em posições de destaque, mas é somente o caráter que vai te manter lá. 2ª frase: o dom do Espírito pode abrir portas e pode te colocar em posições de honra aqui na terra. O dom do Espírito pode abrir portas e pode te colocar em posições de honra aqui na terra, mas é somente o fruto do Espírito que vai te ajudar a alcançar o céu. Entre os 9 dons espirituais e os 9 gomos do fruto do Espírito, nós devemos desejar mais o fruto do Espírito: o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Você pode desejar os dons, você pode e deve buscar os dons, mas a sua prioridade precisa ser o fruto do Espírito. Porque tem gente que tem dom, mas vai perder o direito do céu. Mas quem tem o fruto do Espírito vai entrar no céu pelas portas. 1 Coríntios 4:2. Convém, exige-se, se pede dos dispenseiros que sejam achados fiéis. O Deus que te deu talento um dia vai voltar e Ele vai pedir conta dos talentos que Ele confiou a você. Sejamos fiéis. Mas fiel até quando? Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu tenho 9 minutos para encerrar, e eu quero concluir com a 5ª verdade nessa tarde. O bom dispenseiro é aquele que serve. Está no texto que lemos: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiros. A palavra administrar aí
no grego, também pode ser traduzida como servir. É por isso que na versão ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, e na versão NVI, que é a Nova Versão Internacional, em vez da palavra administrar, aparece a palavra servir. Está escrito assim: cada um sirva aos outros o dom como o recebeu. Porque administrar aqui é servir. Porque o bom dispenseiro é aquele que serve. Meu querido, a vida cristã não é um palco de fama, é uma plataforma de serviço. O tema dessa conferência é vida cristã, servindo a Deus com alegria. Na vida cristã os valores são invertidos, o reino de Deus é de ponta cabeça. Aqui, humilhar-se é melhor que exaltar-se, dar é melhor que receber, e servir é melhor do que ser servido. Aqui dentro dessa verdade, algumas subverdades, alguns subpontos. O bom dispenseiro é aquele que serve. Algumas verdades sobre o serviço na vida cristã. Primeiro, esse foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Ele disse em Marcos 10:45: eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus foi o diácono por excelência. Depois de lavar o pé dos discípulos, em João capítulo 13, a função do mais humilde servo, Jesus diz em João 13:15: eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. Guarde essa frase: quem não serve para servir, também não serve para ser crente. Eu repito: quem não serve para servir, também não serve para ser crente. Porque quem não gosta de servir, não está seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, você deve servir independente da sua posição. Moisés era o líder e libertador de Israel na ótica humana. Conversava com Deus face a face. Através de Moisés, Deus fez maravilhas extraordinárias. Quando Moisés morre, sabe como é que Moisés é lembrado na Bíblia? Ele não é lembrado na Bíblia a grande celebridade de Israel, um dos homens mais importantes de Israel. Não. Por 38 vezes na Bíblia, eu já li e conferi, Moisés aparece assim, ó: Moisés, o servo do Senhor. Porque não importa a tua posição, seja grande ou pequena, você foi chamado para servir. Você nunca vai deixar de ser o servo do Senhor. Terceira verdade: bom dispenseiro é aquele que serve. Você serve como forma de gratidão. E eu aprendo isso com a sogra de Pedro. Estava com febre, doente, na cama. Jesus colocou a mão sobre ela, a curou da febre. Que diz o texto? Que ela se levantou e os servia. Porque você serve como forma de gratidão. Por causa daquilo que Jesus fez na tua vida, você serve para agradecer, sabendo que tudo que você fizer ainda é pouco comparado com o que Ele fez por você. Quarto, o caminho da honra passa pela servidão. Josué se tornou o grande líder de Israel, liderou o povo na conquista de Canaã. Segundo os estudiosos, porque a Bíblia não fala claramente, mas segundo os estudiosos, Josué liderou Israel por 25 anos, depois da morte de Moisés. Mas antes de liderar Israel por 25 anos, ele serviu Moisés por 40 anos no deserto. Porque o caminho da honra passa pela servidão. A marca de Josué era servir. Ele serviu lá no deserto como general na batalha contra os amalequitas. Ele serviu como servo pessoal de Moisés. Diz a Bíblia que ele não se afastava da tenda
porque Moisés podia precisar de alguma coisa. Ele serviu em Números 13 como um dos 12 espias que foram espiar Canaã. E por fim ele serviu como líder de Israel. O que eu aprendo com Josué? Eu aprendo que quem tem coração de servo está disponível para servir naquilo que for necessário. Porque tem gente que é cheia de nhenhenhê, não, isso aqui eu não faço não. Não, isso aqui eu não faço não. Quem tem coração de servo está disposto a servir naquilo que for necessário. Sabendo de uma coisa: se você servir e for fiel no pouco, sobre o muito, Deus te colocará. Foi o que Jesus disse em Mateus 25, 21. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Agora eu quero encerrar. Graças a Deus consegui falar tudo que Deus me deu no tempo. A quinta subverdade dentro desse quinto ponto: o bom dispenseiro é aquele que serve. Você serve a Deus quando você serve aos outros. É o que está em 1 Pedro 4,10, o texto lido. Cada um administre, ou seja, cada um sirva aos outros o dom como recebeu. Por quê? Você serve a Deus quando você serve os outros. É como se um garçom fosse servir o dono da festa, e quando ele chegasse para servir o dono da festa dissesse: não, você me serve quando você serve os meus convidados. O dono da festa é Deus. O dono da obra é Deus. E como é que você serve o dono da festa, o dono da obra? Você serve a Deus quando você serve bem os seus convidados. A chamada para servir a Cristo inclui a chamada para servir os outros. É isso que está em Mateus 25, 34 em diante. Quando Jesus vier na sua segunda vinda de forma visível, diz o texto, que ele ajuntará as nações diante de si, como o pastor ajunta as ovelhas e os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, e para as ovelhas, para os justos que estiverem à direita, ele dirá: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso, foste me ver. Estava doente e visitaste-me. Era estrangeiro e hospedaste-me. Aí os justos olharão para ele e dirão: Senhor, mas quando que a gente fez isso para o Senhor? E Jesus vai dizer: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Porque quando você faz para um dos pequeninos de Cristo, você está fazendo para o próprio Cristo. Quando você serve o teu irmão, você está servindo a Deus. Porque o teu irmão é a imagem e a semelhança de Deus. Amém, meus irmãos? Façamos uma oração então. Amado Deus, eterno Pai, eu te agradeço pela tua preciosa palavra, a qual eu te peço que fique guardada no coração dos teus filhos que aqui estão. Eu te peço que essa palavra não seja esquecida. Eu te peço que essa palavra dê fruto em nossos corações. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos bons dispenseiros, bons administradores do dom, do talento que o Senhor nos confiou. Assim nós oramos gratos a Ti pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém, glória a Deus. Agradecemos ao evangelista Rafael por essa maravilhosa palavra. Que todos nós possamos procurar ser bons dispenseiros, fiéis na presença do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor agora, antes de passarmos para a próxima ministração. A irmã Suelen pode louvar o Senhor nessa tarde. Já chegou aqui, está conosco a irmã Suelen, esposa do presbítero Wendel, que será a última ministração dessa tarde.
que vai trazer para nós a parábola dos talentos. Amém? E também vai trazer para nós o tema da conferência domingo de manhã, servindo com alegria. Nós vamos ouvir a irmã Suelen e após a irmã Suelen, o pastor Marcos Fernandes estará trazendo para nós o próximo tema, que é os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Irmã, pode pegar um dos microfones? Amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, para mim é um motivo de alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos neste trabalho maravilhoso. E eu gostaria de louvar ao Senhor nessa tarde com um hino bastante conhecido. E que vocês possam me ajudar a louvar ao Senhor nessa tarde com este louvor. E que nós não apenas cantemos, mas que seja a nossa oração para o Senhor, sermos usados por Ele, da maneira que Ele quer, da maneira que o agrade, amém? Você pode cantar isso comigo nessa tarde? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, diga para o Senhor nesta tarde: usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, oh, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Declare: sonda-me, quebranta-me,
sonda-me, sonda-me, Senhor. Toma nossas vidas e usa-me, sonda-me, sonda-me. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um varão que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, ó Deus. Oh, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Declare, seja cheio nessa tarde. Oh, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos na tua disposição. Usa-nos, ó Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma.